Amém. Então orem por nós. Vai ser um trabalho muito intenso porque está muito calor, mais do que Montemor. Isso aí. Eu também vou, então. Os supervisores venham orar aqui. Os irmãos também venham estender as mãos rapidamente, tá? A gente não toma muito tempo. Pode. Antes de orar, enquanto nós estávamos no briefing, o Vitor falou que teríamos esse momento. E me veio uma palavra, um versículo. Está lá em 2 Tessalonicenses 3, versículo 1. Está escrito assim: finalmente, irmãos, orem por nós. Então eu queria que vocês levantassem para a gente orar por eles. Estende a sua mão para cá. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente. É uma viagem curta que eles vão fazer, de poucos dias, mas orem para que a palavra de Deus se propague rapidamente. E receba a honra merecida. Então que o Cordeiro de Deus, naquela cidade, naqueles vilarejos, receba a honra merecida. Estenda a sua mão e ore para que a palavra de Deus esteja neles. Eles passaram 1 ano sendo cheios da palavra de Deus neste lugar, nessas escolas, e que eles, ao abrir da boca, que a palavra de Deus corra rapidamente naquela cidade. O Deus que pode fazer uma nação nascer num dia, Ele pode, em poucos dias, em 1 semana, em 10 dias, fazer nascer uma igreja naquele lugar, uma igreja forte, uma igreja viva, uma igreja cheia de Deus. O Deus que fez o mundo em 7 dias, por meio dessa palavra correndo rapidamente, pode fazer brotar rios no deserto, pode fazer a igreja do Senhor nascer lá, poderosa e vitoriosa, cheia do Espírito. Que a palavra de Deus esteja sobre eles e corra rapidamente, e corra livremente, e que o Espírito de Deus vá sobre eles nestes dias, em nome de Jesus. É uma comunidade missionária, irmão. Não pense que você vai ficar em Montemor para sempre. A gente só está juntando para depois espalhar. Esse é o plano. A gente junta, prepara e depois espalha. Não pense que você vai ficar aqui para sempre. Já vai orando para saber onde. Amém. Obrigado. Obrigado, irmãos. Nós vamos mandando notícias para vocês de lá. Orem por nós. Continuem orando. Vamos sentar. Obrigado, irmãos da música. Mais uma vez, bom dia a todos. Bom dia também, sejam bem-vindos aos irmãos que estão nos acompanhando na internet, aos irmãos que estão nos visitando. Você já pode abrir a sua Bíblia aí em Lucas, capítulo 6. Hoje nós vamos dar continuidade à série de mensagens que nós estamos falando sobre comunidade espiritual.
Na semana passada o Ângelo trouxe uma palavra profética que tem uma relação muito forte à identidade da nossa comunidade, a identidade profética da nossa comunidade, que está relacionado à intercessão, à sala de oração, a ser um lugar para a presença de Deus. E eu quero que você consiga conectar esta série de mensagens com essa palavra profética. Porque a palavra profética, ela vem apontando qual é a nossa direção, qual é o nosso alvo, onde nós queremos chegar. Mas essa série de mensagens, o objetivo dela, de falar do que é uma comunidade espiritual, é trilhar o meio pelo qual nós vamos chegar nesse lugar de ser uma comunidade profética. Então, a palavra profética pode vir sobre nós, mas se nós não soubermos como responder a essa palavra profética, ela pode se perder. Então essa série de mensagens sobre ser uma comunidade espiritual, ela está relacionada a como nós vamos chegar nesse lugar que a palavra profética nos mostrou. Então não tem como nós fugirmos desse assunto, do que é ser uma comunidade espiritual. E hoje nós vamos continuar falando sobre isso. O tema hoje da minha mensagem é a comunidade de Jesus, um modelo de comunidade espiritual. A comunidade de Jesus, um modelo da comunidade espiritual. Vamos ler aqui Lucas capítulo 6, a partir do versículo 12. Diz assim: Naqueles dias, Jesus se retirou para um monte a fim de orar e passou a noite inteira em oração. Depois de amanhecer, chamou os seus discípulos, escolheu 12 dentre eles, os quais também o chamou de apóstolos: Simão, a quem também chamou Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, conhecido como Zelote, Judas, filho de Tiago, Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Quando desceu com eles, Jesus parou no lugar plano, onde havia um grande número de seus discípulos, e também uma grande multidão de moradores de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidom. Eles tinham vindo para ouvi-lo e para serem curados das suas doenças. E os que eram atormentados por espíritos impuros eram curados. E toda a multidão procurava tocá-lo, porque dele saía poder que curava a todos. Amém? Esta é a palavra do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar. Espírito Santo, nós pedimos que o Senhor continue aqui operando, atuando em nosso meio, agora por meio da Tua palavra. Abra os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz, fala conosco, que a Tua graça seja derramada sobre mim, no meu falar, Senhor, mas neste ambiente que haja espírito de sabedoria e revelação, Senhor. Nós Te pedimos, nós amamos a Tua palavra, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Então, dentro desse tema, a comunidade de Jesus, um modelo da comunidade espiritual, eu quero abordar 3 pontos aqui, que são solitude, comunidade e ministério. Solitude, comunidade e ministério. Essa passagem aqui é uma passagem muito interessante e se você fizer uma leitura rápida e despretensiosa, você não vai talvez conseguir entender a profundidade daquilo que está acontecendo aqui. Esse ato de Jesus aqui não é simplesmente ele escolhendo os discípulos dele. Logo em seguida desse acontecimento aqui, Jesus começa a ensinar o Sermão do Monte. Nós conhecemos mais o Sermão do Monte lá em Mateus capítulo 25, mas aqui em Lucas capítulo 6 é onde tem também o Sermão do Monte. Então o que está acontecendo aqui? Na primeira cena nós vemos Jesus em uma montanha orando, depois ele escolhe os seus discípulos e após isso ele entrega um sermão, ele entrega uma palavra. E por que isso é significativo? No imaginário dos judeus do primeiro século, aquilo que eles tinham em mente quando falava sobre o Messias, a expectativa que eles tinham do Messias é que o Messias seria uma figura semelhante à figura de Moisés. O Messias iria se apresentar como um novo Moisés que iria liderar o povo de Israel mais uma vez em um êxodo, em um movimento de sair da escravidão para
à terra da promessa. Eles tinham essa expectativa. E Jesus, quando ele chega, em nenhum momento ele esconde essa identidade de novo Moisés. Pelo contrário, ele está sempre reforçando com os discípulos essa identidade de que ele é o novo Moisés, que lá em Deuteronômio havia sido prometido. Lá em Deuteronômio tem uma profecia sobre que Deus levantaria um semelhante a Moisés, mas esse ainda seria maior. Então, por exemplo, quando Jesus leva o povo para o deserto e no deserto multiplica os pães, o que ele está querendo dizer? Lembra quem no deserto alimentou vocês com pães? Então agora eu também faço isso. Depois Jesus anda sobre as águas. Lembra quem atravessou o Mar Vermelho? Agora eu ando sobre as águas. E aqui, mais uma vez, o que está acontecendo, Jesus está reproduzindo algo que Moisés também fez. Se você puxar aí na sua memória o momento da entrega da lei, o momento da formação da comunidade de Israel. Moisés tira o povo de Israel do Egito, e era um povo totalmente aleatório, eles não tinham a lei do Senhor, eles não conheciam Yahweh. E Moisés, então, ele sobe ao Monte Sinai, passa 40 dias no Monte Sinai, e o que ele recebe no Monte Sinai? A lei do Senhor, que vai trazer ordem para o povo e vai formar ali a nação de Israel. Moisés sobe ao monte para receber a lei de Deus e entregar essa lei ao povo. E aqui o que está acontecendo? Jesus está no monte, Jesus passa a noite no monte em oração, ele chama para si 12 dos seus discípulos, e o que ele faz em seguida? Entrega a lei, o sermão do monte. Então, em todo o sermão do monte, o que Jesus sempre está falando? Ouviste o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, qualquer um que se irar contra o seu irmão. Então, Jesus está exatamente reproduzindo aquilo que Moisés fez no Monte Sinai, entregando a lei, mas ele está trazendo algo novo. Ele está trazendo algo diferente. Por quê? Se você olhar para a história do povo de Israel no deserto, mesmo depois que eles receberam a lei, mesmo depois que eles receberam o mandamento, a história do povo de Israel no deserto é uma história de um povo que não conseguiu guardar a lei do Senhor. Eles tentavam guardar a lei, mas vez após vez eles desobedeciam a lei e eles eram então disciplinados pelo Senhor. A história do povo de Israel no deserto é uma história de olhar para aquela lei e falar tudo que o Senhor fará, tudo que o Senhor falou nós faremos, mas na prática aquilo não conseguiu se cumprir. O povo de Israel foi para o cativeiro, foi dividido, e então aparece Jesus, de fato, para resolver este problema do homem não conseguir guardar a lei do Senhor. Então, por mais que aquilo que Jesus está fazendo aqui é uma reprodução daquilo que Moisés fez no Êxodo, ali no Monte Sinai, na formação do povo de Israel, nós temos aqui fatores diferentes. Por quê? Porque aquilo que o povo de Israel, no deserto e na terra, não conseguiu guardar, não conseguiu cumprir, agora, por causa da obra de Jesus na cruz, existe a possibilidade de nós cumprirmos a lei de Deus. Por quê? A lei de Deus agora ela é escrita em nossos corações. Amém? Essa comunidade de Jesus é uma comunidade diferente em qual aspecto? No aspecto de que existe a possibilidade de nós sermos fiéis ao Senhor, por causa do Espírito que habita dentro de nós. Então, quando nós olhamos para essa cena, a primeira coisa que nós devemos saber é: nós temos uma nova identidade por causa da obra de Cristo Jesus. E essa é uma verdade do Evangelho, é uma verdade da palavra que muitas vezes nós nos esquecemos, porque nós temos garantia de que essa comunidade que Jesus está formando, e é muito interessante, porque se você tiver um olhar um pouco mais atento aqui nessa passagem, olha só no versículo 17, ali no meio do versículo diz: um grande número de discípulos, também uma grande multidão de moradores de toda a Judéia, de Jerusalém,
mas também do litoral de Tiro e Sidom. Sabe o que essa passagem está querendo dizer? Que essa nova comunidade que Jesus está formando é uma comunidade formada de judeus e gentios. O corpo de Cristo, essas cidades aqui, Tiro e Sidom, eram cidades da sua maioria de pessoas que não eram judeus. Então essa nova comunidade é uma comunidade onde judeus convertidos a Jesus, junto com gentios convertidos a Jesus, formam o que a Bíblia chama de um novo homem, o corpo de Cristo, a noiva de Cristo. O que é a igreja? O que é essa comunidade de Jesus? Judeus e gentios unidos por causa do sangue de Jesus. Isso é a igreja. Nós nos distanciamos um pouquinho dessa ideia, mas isso é a igreja. E qual é a garantia que nós temos de que essa comunidade formada por Jesus vai dar certo? Qual é a garantia que nós temos de que essa comunidade de fato vai cumprir os mandamentos do Senhor e de fato vai ser uma igreja gloriosa? Qual é a garantia que nós temos? A habitação do Espírito Santo dentro de nós. Você é uma nova criatura. Você tem uma nova natureza por causa da obra de Cristo Jesus. Verdades profundas do Evangelho, por exemplo, Romanos capítulo 8, eu amo essa passagem. Diz que o mesmo, e eu quero que você ouça isso, e que o Senhor libere fé no seu coração para crer nisso. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita no seu interior. O Espírito de Deus que ressuscitou, que levantou Jesus dos mortos, este mesmo Espírito habita no seu interior, por causa da nova natureza que você tem em Cristo Jesus. 1 Pedro fala que nós nos tornamos participantes da natureza divina. A gente tem receio de falar isso, mas Deus mora no seu interior. O Espírito Santo não habita em você? Você não é templo do Espírito Santo? O seu corpo não é habitação do Espírito Santo? O Espírito Santo não é Deus? Você tem a natureza divina no seu interior. Você não é Deus, mas o Espírito Santo habita no seu interior. Você tem uma nova natureza, e essa nova natureza te dá uma nova forma de viver, te dá novas afeições, te dá novas direções, te dá novos desejos. Essa nova natureza, ela mudou completamente a sua vida. A sua vida era uma antes de conhecer a Jesus, e a sua vida agora é outra por causa do Evangelho, por causa de Jesus. Os seus desejos mudaram, as suas afeições mudaram, as suas vontades, os seus propósitos, as suas escolhas mudaram. Você tem uma nova vida por causa da obra de Jesus, amém? Você precisa lembrar disso todos os dias, lembrar do que o Evangelho fez na sua vida. E é por isso que nós temos garantido que essa nova comunidade de Jesus, ela vai funcionar. Irmãos, não tem como a igreja dar errado. As portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja. Vai dar certo. Isso aqui, por mais que pareça complicado, vai dar certo, vai funcionar, porque nós somos novas pessoas em Cristo. O Espírito Santo habita no nosso interior. Isso é essencial para a gente entender o que está acontecendo aqui. Mas nosso primeiro ponto é solitude. Não tem como nós vivermos uma vida de comunidade se nós não tivermos uma vida de solitude. Se você olhar na passagem, o primeiro movimento que nós temos aqui nessa passagem, no versículo 12, naqueles dias Jesus se retirou para o monte a fim de orar e passou a noite toda orando a Deus. Dentro do nosso interior existe essa fome, essa sede por comunhão e essa fome e essa sede por relacionamentos. Nós temos medo da solidão, mas o primeiro lugar onde você deve buscar isso não são nos relacionamentos que você tem com os seus irmãos.
O primeiro lugar que você deve procurar e buscar isso é em Jesus. Porque se você buscar isso primeiro nos relacionamentos horizontais que você tem, sem cultivar esse relacionamento com o Senhor, vai acontecer algo que Paulo fala lá em Gálatas 5, que estava acontecendo na igreja da Galácia. Paulo exorta os irmãos: vocês estão mordendo e devorando uns aos outros. O primeiro passo para nós vivermos a vida da comunidade espiritual não é a vida da comunidade espiritual, não é como viver a comunidade, é a solitude, é você e Deus, é você no seu lugar secreto, é você ouvindo de Deus as coisas que você precisa ouvir. E nós, aqui não nos é relatado qual foi o assunto da conversa, mas provavelmente tem a ver com a escolha dos discípulos, mas eu tenho outras possibilidades para essa conversa da madrugada inteira de Jesus com o seu Pai, porque em outros lugares nas Escrituras nós temos menções daquilo que Deus falou com Jesus. Por exemplo, no seu batismo, qual foi a frase que dos céus veio para Jesus? Tu és meu filho amado, em quem tenho alegria. Talvez nessa noite a única coisa que Jesus ficou ouvindo durante toda a madrugada foram as palavras de afeições do seu Pai. Tu és meu filho amado, em quem tenho alegria. E era justamente esse movimento de entrar no lugar secreto e ouvir as palavras de afeições do Pai que levava Jesus a viver da forma como ele viveu. Não tem como nós vivermos uma comunidade espiritual se cada um de nós aqui não tiver a certeza e não ouvir do próprio Senhor: Tu és meu filho amado, em quem tenho prazer. Os nossos problemas relacionais se resumem a uma coisa: problemas com Deus. Se a sua vida, se o seu relacionamento com o Senhor está alinhado, se você constantemente tem buscado esse lugar de solitude, onde você deixa as pessoas, onde você deixa os afazeres e você vai estar somente com Deus, e neste lugar você tem constantemente escutado a voz do Senhor dizendo para você: Tu és meu filho amado, em quem tenho prazer, os seus problemas relacionais vão sumir. Os nossos problemas de relacionamento, a falta de uma comunidade espiritual, ela está conectada a problemas de relacionamento com o Senhor. A falta de ouvir essa voz do Senhor afirmando quem nós somos nele. Porque nesse lugar da solitude, nesse lugar do relacionamento com Deus, nós vamos receber tudo aquilo que nós precisamos, e eu não vou precisar que o outro supra as minhas carências. Eu não vou exigir do outro, porque conflitos relacionais, carnalidade, está relacionado ao quê? Normalmente a eu exigir do outro algo que o outro não fez para mim e eu me senti desprezado, ou eu me senti prejudicado, ou ele não fez algo que eu esperava. Quando nós temos este lugar da solitude, esse lugar da vida com Deus, esse lugar de constantemente ouvir que eu sou o filho amado de Deus em quem ele tem alegria, eu não tenho mais a necessidade de exigir do outro algo, porque eu sou suprido no Senhor. Este é o primeiro ponto: ser suprido no lugar secreto, ser suprido numa vida de solitude e comunhão com o Senhor. E aí, quando você vai relacionar, você não vai relacionar para receber, você vai relacionar para transbordar aquele amor que você recebeu do Senhor no seu lugar de solitude. Isso forma uma comunidade espiritual. Uma comunidade espiritual é uma comunidade onde todos são cheios do amor e da presença de Deus no seu interior. Então, se você não está alinhado na sua vida de solitude com o Senhor, os seus relacionamentos vão ser como os relacionamentos que estavam acontecendo lá na Galácia: morder e devorar uns aos outros.
E leia depois, com uma nova perspectiva, o capítulo 5 e 6 de Gálatas. O capítulo 5 de Gálatas é muito famoso por causa do quê? Obras da carne e fruto do Espírito. Mas qual é o contexto que Paulo está falando sobre obras da carne e fruto do Espírito? Relacionamentos, comunidade espiritual. Você não vai conseguir desenvolver o fruto do Espírito sozinho, no lugar de solitude. O lugar de solitude é essencial, mas o lugar onde você vai desenvolver o fruto do Espírito é na comunidade. Como que você vai saber que você precisa de paciência? Sozinho, você não sabe. Na comunidade. Jesus passou a noite inteira nesse lugar de comunhão e, munido dessa informação de ser o amado de Deus, é que ele conseguia andar uma vida de liberdade em um mundo que nem sempre demonstrava esse amor por ele. Pensa na vida de Jesus. Em um momento as pessoas estão gritando, Hosana, Hosana. Alguns dias depois estão gritando, crucifica. Algum momento as pessoas estão louvando, aplaudindo. Em outro momento as pessoas estão insultando e cuspindo no Senhor. Jesus, por mais que isso pareça forte, mas de fato ele não precisava do reconhecimento das outras pessoas. Não que as outras pessoas não pudessem dar isso a ele, mas ele era alguém que estava tão satisfeito no amor dele com o Pai, que a vida inteira dele foi o quê? Transbordando este amor para as pessoas, dando este amor para as pessoas. E eu quero dar 4 pontos aqui para você, sobre como que pessoas seguras no amor de Deus, quais são as paixões dessas pessoas. E nas mensagens anteriores, o Ivo trouxe aquela temática do quarto inferior, que nada mais é para uma outra linguagem de falar da carne, da nossa carne, carnalidade, esse quarto inferior. Quando nós andamos na carne, nós estamos nesse quarto inferior. Mas existe também um andar superior, existe também um quarto superior, que está relacionado à nossa vida no Espírito. E as pessoas que são cheias do amor de Deus, elas têm uma paixão por adorar ao Senhor. Eu estou descrevendo qual é o tipo de pessoa participante da comunidade espiritual. O que é uma comunidade espiritual? É uma comunidade formada por esse tipo de pessoa. Uma pessoa que tem paixão por adorar ao Senhor. Por quê? O que é adoração? Adoração é quando você tira os olhos de você mesmo e você coloca os olhos no Senhor. Adoração é quando você se tira do centro de tudo e coloca o Senhor no centro. Nós só vamos conseguir ser uma comunidade espiritual, que tem relacionamentos espirituais de fato, quando nós formos pessoas apaixonadas por adoração, apaixonadas pelo Senhor, que colocam o Senhor no centro de tudo. Porque quando o Senhor não é o centro de tudo, é que os conflitos relacionais aparecem. Por quê? Você é o centro. Não tem possibilidade, gente. Essas são as 2 possibilidades. Ou Deus é o centro, ou outra coisa é o centro. E isso chama idolatria. Então a comunidade formada por essas pessoas espirituais são pessoas que são apaixonadas por adoração. São pessoas que estão constantemente lembrando, Ele é o centro, não eu. Isso aqui tem relação com Deus e não comigo. O mundo não gira ao meu redor. Deus é o centro de todas as coisas. E eu amo isso. Eu amo que Ele seja o centro de todas as coisas, porque Ele é o único digno, capacitado a ser o centro de todas as coisas. Você já pensou como seria o universo se você fosse o centro do universo? Nem pensa, né? Deixa quieto, deixa Deus ser o centro do universo. Pessoas que estão constantemente recebendo o amor do Senhor, são essas pessoas que são apaixonadas por adoração. Mas são pessoas também que são apaixonadas por confiar na soberania de Deus. Você confia que Deus está no controle de todas as situações.
Quando você confia que todas as coisas estão acontecendo debaixo do controle e da soberania de Deus, você consegue viver em uma comunidade espiritual. Quando você não fica desesperado e ansioso quando as coisas não saem como você planejou. E tudo isso que eu estou falando aqui tem muita relação com a nossa última série de mensagens, que nós falamos sobre tirar a pressão, confiar em um Deus soberano, confiar que as circunstâncias que aparecem na sua vida, sabem por que elas existem? Presta atenção nisso. Circunstâncias boas ou ruins, adversas ou não, elas aparecem na sua vida com um objetivo: para que você manifeste aquela nova natureza que você tem. As circunstâncias aparecem para que você ande no Espírito. Essas circunstâncias aparecem e alguém que confia no Senhor sabe que aquilo está acontecendo e aqui eu tenho uma oportunidade de manifestar quem eu sou em Cristo. Aqui eu tenho uma oportunidade de acessar a vida que eu tenho no Espírito e responder corretamente a essa situação. Pessoas que confiam no Senhor, confiam que o Senhor não perdeu o controle de nada, conseguem responder dessa forma. Quando você faz o inverso, quando você desconfia de que Deus está no controle daquela situação, desconfia de que Deus está no controle da sua vida, a sua reação vai ser uma reação carnal. A sua reação vai ser uma reação de atacar alguém, ou de se colocar numa posição de defesa, ou de se desesperar contra o Senhor ou contra o seu irmão. Por quê? Porque você não está confiando que o Senhor é soberano sobre, irmãos, todas as situações. Todas as situações, as mais desesperadoras situações, o Senhor continua soberano e controlando essas situações. Ele não perdeu o controle. E todas as coisas estão cooperando para o seu bem. Que aí é o próximo ponto. Ser apaixonado por adoração, ser apaixonado por confiar e ser apaixonado por crescer. Pessoas que estão neste lugar de solitude, recebendo o amor do Pai, são pessoas apaixonadas por crescer. São pessoas que estão colocando de fato como a meta da vida delas serem parecidas com Jesus. E elas sabem que essas circunstâncias que ela confia, além de dar uma oportunidade da nova natureza dela se manifestar, está moldando o caráter dela para ela ser mais parecida com Jesus. Você percebe que é um outro estilo, é uma outra forma de viver? Eu encaro todas as coisas que acontecem como oportunidades de eu crescer em semelhança a Jesus Cristo. Uma situação difícil, adversa está acontecendo. Vai forjar meu caráter, vai modelar a minha vida. Eu sei que isso vai servir e no final eu vou estar mais parecido com Jesus. E não é isso que você quer? Sim ou não? Você precisa acessar isso. A sua nova natureza é isso. A sua nova paixão, por causa da sua nova natureza, é ser semelhante a Jesus Cristo. Este é o novo alvo da sua vida. As suas afeições estão se movendo para este lugar. Mas como o Ivo falou nas outras mensagens, existe uma luta no seu interior entre carne e espírito. Isso é real. Mas no seu interior, você quer ser mais parecido com Jesus. No seu interior você quer glorificar a Deus pelo seu estilo de vida e pelo seu caráter sendo transformado. Você é apaixonado por adoração, você é apaixonado por confiar no Senhor, você é apaixonado por crescer e você é apaixonado por obedecer. Não só que você quer obedecer, não só que você pode ou tem a oportunidade de obedecer, mas você quer obedecer. As pessoas que formam essa comunidade espiritual, que estão vivendo neste lugar de solitude, ouvindo as afeições do Pai sobre ela, são pessoas que amam a obediência. São pessoas que não veem a obediência aos mandamentos do Senhor como algo pesado. Irmãos, sabe o que eu estou descrevendo aqui? Um cristão.
Eu estou descrevendo a vida de um crente. Um crente ama adorar a Deus. Um crente ama confiar. Um crente ama crescer em maturidade e ele ama obedecer. Um crente, quando peca, fica triste. Isso chama arrependimento. Tristeza segundo Deus, que produz arrependimento. A sua nova natureza em Cristo Jesus é apaixonada por essas coisas. Você quer obedecer ao Senhor. Você quer ser fiel ao Senhor. Você quer acertar. O Espírito de Deus em você te conduz a isso. A sua carne luta contra tudo isso. É por isso que você deve viver e andar no Espírito. A sua nova natureza clama pelo Espírito de Deus. Clama para que você acesse as profundezas do seu interior. E encontre ali a força do Espírito Santo para viver esse estilo de vida. Isso que nós estamos falando sobre o quarto inferior e o quarto superior era aquilo que Teresa d'Ávila chamava as mansões do seu interior. Nós precisamos aprender a adentrar as mansões do nosso interior e acessar esse Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, que habita dentro de você. Irmão, existe poder no seu interior para não ser carnal. Existe poder no seu interior para andar e viver debaixo da atuação do Espírito. E isso tudo tem a ver com uma coisa: solitude. Lugar de oração. Vida com Deus. Irmãos, quando eu passo um dia sem orar, você sabe, essa é a nossa experiência, é essa. A gente sabe que a vida começa a dar errado, você sabe o que você tem que consertar. Você sabe onde você tem que voltar. E você sabe que o lugar que você tem que voltar é lá, no seu lugar secreto. Colocar o seu joelho diante do Senhor e ouvir as palavras dEle falando ao seu coração: Tu és meu filho amado em quem eu tenho prazer. A gente sabe que no fundo os nossos problemas são enraizados nisso. Este é o primeiro ponto, solitude. Quero ler algo que o Henri escreve sobre isso. Ele diz o seguinte: quando você habita neste lugar de comunhão com Deus, você está pronto para viver a verdadeira comunidade espiritual. Estar neste lugar nos dá a liberdade para amarmos outras pessoas, não porque corresponderão amando-nos de volta, mas porque somos amados e pela abundância deste amor sentimos o desejo de dar. Mas assim que saímos deste lugar, ficamos espiritualmente surdos para a voz que nos chama de amados e começamos a procurar alguma outra coisa que nos faça sentir amados. É então que nos vemos em apuros. Buscaremos amor, afirmação ou louvor onde não podemos encontrá-los e nos viciaremos de todas as formas imagináveis, seja em álcool, drogas, pornografia, relacionamentos, sucesso de trabalho, ou seja, em como as pessoas falam ao nosso respeito ou no nosso desejo de deter o controle sobre as coisas. Por que é tão importante que a comunhão com Deus preceda a vida comunitária? Se não soubermos que somos filhos amados de Deus, esperaremos que alguém da comunidade nos faça sentir como tais. Acalentaremos a esperança de que alguém nos dê esse amor perfeito e incondicional, coisa que não podem fazer. Muitas vezes isso implica em um caráter dolorosamente temporário de nossos relacionamentos. Em vez de envolvimentos duradouros que se fortalecem com o tempo, podemos experimentar rupturas, separações e desespero crescente para encontrar alguém capaz de satisfazer nossos desejos mais profundos de intimidade. Com enorme rapidez, a expectativa pode dar lugar à exaustão e até a depressão, enquanto buscamos alguém capaz de levar embora a nossa solidão. E o que você precisa? Deus. Lugar secreto, solitude. A vida comunitária
não são dois solitários relacionando um com o outro. E muitas vezes nós tentamos relacionar dessa forma. O vazio do meu interior, aquilo que eu preciso, eu vou buscar no outro. E aquilo que o outro precisa, ele vai buscar em mim, mordendo e devorando uns aos outros. A vida, a comunidade espiritual é o relacionamento de uma pessoa cheia do amor de Deus, relacionando com outra pessoa cheia do amor de Deus. E aí existe essa troca do Espírito que habita em mim, Jesus que habita em mim, transbordando para o meu irmão. Essa é a comunidade espiritual. Esse é nosso segundo ponto. A comunidade, versículo 13. Depois do amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12, entre eles os quais também chamou apóstolos. Simão, a quem também chamou Pedro, André, seu irmão, Tiago, João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, conhecido como Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que veio a ser o traidor. Irmãos, primeiro ponto sobre a comunidade de Jesus e sobre a comunidade espiritual. Jesus olhou e visualizou o que esses discípulos poderiam ser no Espírito. Porque, em sã consciência, olhando de forma natural, essa não é a melhor lista de discípulos. Olhando com olhos humanos, carnais, essa não é a melhor lista de seguidores que você faria para você, porque são pessoas completamente diferentes uma das outras. E você chamaria um pescador iletrado para ser seu discípulo? Você é um rabino? Você chamaria alguém que, já está mais desenvolvido, né? Um pescador iletrado. Aí no meio disso aqui tem um zelote, no meio disso aqui tem um cobrador de impostos. Que equipe maravilhosa! Nossa, aqui água e óleo aqui. Mas por que Jesus chama esses homens? Porque Jesus consegue enxergar além daquele quarto inferior. Jesus consegue enxergar além da carne, aquilo que Paulo diz: eu decidi nada saber entre vós a não ser Cristo e este crucificado. Jesus conseguia olhar para esses discípulos e ver aquilo que eles se tornariam por meio do Espírito. Jesus consegue olhar para Pedro, um iletrado, bruto, e falar: você vai ser um pescador de homens. Você consegue olhar para o seu irmão dessa forma? Você consegue relacionar com o seu irmão, visualizando quem ele vai ser em Deus, quem ele é por meio do Espírito? Como que você se relaciona com as pessoas? Jesus viu potencial naqueles homens, não por eles mesmos, mas por causa da nova natureza, da habitação do Espírito. É dessa forma que nós devemos nos relacionar. Nós vamos nos relacionar uns com os outros baseado em tudo que a pessoa é agora. A gente vai relacionar com os outros baseado na carne, naquilo que a pessoa está apresentando. Mas você precisa saber, quando a pessoa está sendo carnal com você, não que não exista responsabilidade dela nisso, mas você precisa saber que ela não está conseguindo acessar o Espírito que habita dentro dela. E aí qual é a forma que você vai escolher relacionar com ela? Você vai responder à carnalidade, carne com carne? Ou você vai puxar e chamar aquela pessoa para viver de fato como ela é, uma pessoa espiritual? Você consegue ver o seu irmão no Espírito? Você consegue atravessar a carnalidade do seu irmão e olhar para ele segundo aquilo que Deus chamou ele para ser e se relacionar com ele nessa base? Porque a comunidade espiritual, ela é humanamente impossível. Se você não olhar com os olhos espirituais, irmãos, esse não quer olhar para o irmão, esse ficou bravo. Se você não olhar com os olhos espirituais, isso aqui que nós estamos propondo é impossível. E o ponto é, se você continuar nessa luta,
Paulo diz: vocês estão mordendo e devorando uns aos outros, cuidado para não se destruírem. Se você continuar nesse caminho, carne contra carne, o final é destruição. Ou seja, isso aqui só acontece por meio do Espírito. Aquelas pessoas do seu grupo caseiro que você acha que não tem nada a ver com você, só vai funcionar por meio do Espírito. Aquele 2 ou 3 você fala: nunca vi gente mais diferente do que esses aqui. Só vai funcionar por meio de olhos espirituais, andando e vivendo debaixo do Espírito Santo. A comunidade espiritual é humanamente impossível. Além de Jesus olhar com olhos espirituais para esses homens, Jesus proporcionava a eles um lugar seguro. É muito interessante que um capítulo à frente aqui, João Batista, ele está preso e ele manda alguns discípulos perguntarem a Jesus: Jesus, é você mesmo ou devemos esperar outro? Você já imaginou isso, gente? O primo de Jesus, que conviveu com ele, que preparou o caminho dele, pergunta para Jesus: é você mesmo ou temos que esperar outro? O que está acontecendo? João Batista está duvidando de Jesus. Como que você reagiria quando alguém duvida de você? A reação de Jesus, logo em seguida, foi dar um testemunho de João Batista. Jesus pergunta: o que foram ver no deserto? E aí Jesus exalta João Batista, mesmo depois de João Batista duvidar da identidade de Jesus. Sabe o que é isso? Jesus proporcionando um lugar seguro para a sua comunidade espiritual. Ele está dizendo: vocês podem falhar, mas João, sabe quem você é no Espírito? Você é esse, a voz que clama no deserto. Proporcionar um lugar seguro uns para os outros, onde nós podemos errar, onde nós podemos, entre aspas, ser carnais. Os discípulos de Jesus, 3 anos e meio com Jesus, no momento em que Jesus mais precisava, a crucificação, o que os bons discípulos de Jesus fizeram? Fugiram. Mas o fato de Jesus proporcionar um lugar seguro para esses discípulos fez com que todos voltassem. E quando voltaram, qual foi a postura de Jesus? Momento que eu mais precisei. Não, proporcionar um lugar seguro é uma característica da comunidade espiritual. Olhar o irmão por meio do Espírito é uma característica da comunidade espiritual. Agora, outra característica: Jesus tinha sabedoria para discernir a carnalidade. Então, tudo que eu estou falando não anula esse ponto. Em Mateus capítulo 16, quando Jesus fala que vai para Jerusalém ser morto, Pedro fala para ele: longe de ti te acontecer tal coisa. O que Jesus fala? Arreda-te para trás de mim, Satanás, porque pensa nas coisas dos homens e não nas coisas de Deus. Olhar o irmão segundo o Espírito, ter um lugar seguro para a comunidade espiritual, não significa de jeito nenhum não repreender carnalidade, não ter sabedoria para discernir quando alguém está sendo carnal. Agora a questão é: a sabedoria de Jesus para repreender a carnalidade não estava conectada com o fato daquela carnalidade do irmão ter atingido ele, mas tem a ver com aquela carnalidade estar impedindo a vida do Espírito de fluir naquele irmão. Porque muitas vezes você quer repreender o irmão por uma carnalidade, não porque você está preocupado que aquele irmão deu vazão à carne e o Espírito não está o guiando naquele momento. Você vai repreender o irmão por quê? Porque a carnalidade dele te atingiu. Você vai repreender o irmão porque a carnalidade dele falou com aquele vazio que não foi suprido no lugar secreto. Sabedoria para repreender a carnalidade está ligada a qual é a sua motivação. Quando você vai a um irmão exortar,
Tem a ver com você amar tanto o irmão que você não suporta não ver aquele irmão andando no Espírito. Esse é o princípio da exortação. Eu amo tanto a sua vida que eu não posso deixar você continuar vivendo dessa forma carnal. Então eu preciso te falar isso. Não é simplesmente porque eu fiquei ofendido, mas é porque aquele irmão não está andando de acordo com a nova identidade que o Senhor conquistou para ele na cruz. Amém? E aí, nós vamos para o terceiro ponto: ministério. O primeiro ponto foi solitude, comunidade e ministério. E quando eu falo ministério aqui, eu não estou falando simplesmente de ministério público. Você cantor, eu vou ser líder de adoração, eu vou trabalhar na obra. Ministério está conectado a serviço. Uma verdadeira comunidade espiritual é uma comunidade onde todas as pessoas estão engajadas no ministério. O ministério, no sentido estrito da palavra, de servir o corpo de Cristo, ele não está destinado apenas a algumas pessoas que formam o clero da igreja. Paulo fala que todos nós somos ministros do Evangelho. Todos nós somos embaixadores de Cristo aqui nessa terra. Todos nós temos um ministério, no sentido de você foi chamado para servir o corpo de Cristo. Você foi chamado para servir o seu irmão. Os próximos versículos, 17 até o 19. Vamos ler especialmente o 19. E toda a multidão procurava tocá-lo, porque dele saía poder que curava a todos. A pergunta que eu quero fazer para você aqui nesse ponto é: quando as pessoas tocam na sua vida, o que sai de você? Você percebe que Jesus estava tão cheio do Espírito Santo, Jesus andava debaixo do Espírito, Jesus andava no Espírito, que as pessoas tocavam nele fisicamente, e de Jesus saía poder que curava as pessoas. Quando as pessoas se aproximam de você, quando as pessoas se relacionam com você, elas saem mais cheias do Espírito Santo ou elas saem mais carnais? Quando as pessoas se relacionam com você, o que você consegue transferir para aquela pessoa? Como você consegue servir aquela pessoa? Aquela pessoa sai mais parecida com Jesus? Quando as pessoas encontram com você, elas tiveram um encontro com Jesus? Essa é a pergunta. Quando as pessoas se relacionam e encontram com você, elas tiveram um encontro com um pequeno Cristo? Uma miniatura de Cristo, um cristão? O que as pessoas estão recebendo de você? Isso chama maturidade. Pessoas imaturas são pessoas que sempre estão recebendo. Pode ser uma fase, mas o lugar que Jesus quer te levar é este lugar: ministério, serviço. O lugar onde você consiga transbordar, porque você está cheio da vida de Deus. Um lugar que você não é mais somente um sanguessuga da comunhão, mas que as pessoas, quando têm contato com você, saem cheias do Espírito Santo, saem cheias da vida de Jesus. Pensa o que as pessoas têm recebido quando encontram com você. Nem que seja um oi, um abraço. As pessoas tocavam em Jesus, ele nem falava, e poder vertia dele, porque ele estava cheio. O quão cheio você está, para que as pessoas simplesmente toquem em você e recebam vida a partir de você. Isso é uma comunidade espiritual. Você consegue visualizar isso? Uma comunidade cheia de pessoas como Jesus? E é nesse momento, irmãos, que o mundo vai nos conhecer como discípulos de Jesus. Este é o testemunho para o mundo, a comunidade espiritual. Pessoas que têm uma vida de solitude, que sabem que são amadas, pessoas que sabem se relacionar e transbordam essa vida para os de dentro e para os de fora. É justamente por isso que Jesus disse: nisso
eles conhecerão que vocês são meus discípulos, quando vocês amarem uns aos outros, porque quando isso acontece, irmão, vida, poder, maravilhas fluem deste lugar. Quando isso acontecer, nós seremos de fato uma comunidade profética, que o mundo vai olhar e vai receber de nós, que pessoas do outro lado da rua vão passar e vão receber poder do Espírito. O que é avivamento? Se não pessoas cheias do Espírito Santo. Nós ficamos muitas vezes esperando o avivamento como se fosse algo externo a nós, que fosse chegar, agora o avivamento chegou. Pode ser que isso aconteça. Existem relatos na história onde existia frieza espiritual e o Espírito Santo caiu e começou um avivamento. Mas sabe qual um outro tipo de avivamento que eu estou acreditando? Pessoas cheias do Espírito Santo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, se relacionando umas com as outras. Vida fluindo, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, pessoas sendo salvas, a cidade sendo tocada por causa da comunidade espiritual. Uma comunidade espiritual nada mais é do que pessoas cheias do Espírito Santo, vivendo debaixo da direção do Espírito Santo, dando espaço um para o outro, para subjugar a carne. Nós precisamos entrar nisso, irmãos. Esse é o caminho que nós devemos andar. As suas ações individuais afetam todo o corpo. Eu não vou conseguir sem você. Você não vai conseguir sem a mim. As minhas ações individuais afetam. Nós somos um corpo. Você está lembrado disso? Que nós somos um corpo. Que a sua falta de solitude e de comunhão com Deus vai afetar, direto ou indiretamente, as pessoas que estão próximas a você. Jesus, na sua oração sacerdotal, ele diz para os discípulos: por vocês eu me santifico. A sua santidade, a sua vida de devoção ao Senhor não está relacionada apenas a você, está relacionada àquilo que nós estamos construindo como comunidade. As suas escolhas individuais vão afetar a comunidade espiritual. Por isso o chamado hoje começa do versículo 12. Começa do versículo 12. A sua vida de solitude, a sua vida com o Senhor, o seu relacionamento com Deus, receber essas afeições do Senhor, saber que no Senhor você tem tudo aquilo que você precisa e você não precisa exigir isso do irmão, pelo contrário, você só precisa dar aquele amor que você recebe para o seu irmão, e isso é o que forma a comunidade espiritual. Amém? Vamos orar, os irmãos da música. Se você puder se colocar em pé. Eu queria fazer algo diferente nesse apelo. Eu queria que a gente tivesse um momento em comunidade. O que isso significa? Eu queria que nós orássemos pela nossa comunidade. E eu gostaria que, em determinado momento, você procurasse irmãos e que você fosse orar por esses irmãos. Pode ser o seu 2 ou 3, pode ser o irmão que você está sentindo um peso específico, pode ser algum visitante que sente falta disso e quer se relacionar com essa comunidade espiritual. Mas eu gostaria que, de forma muito séria, e ordeira, que nós fizéssemos isso. Clamássemos, orássemos pela nossa comunidade, clamássemos pela nossa comunidade espiritual, e conforme o Espírito Santo for direcionando você, que você encontre e busque pessoas para orar por essa pessoa. Talvez essa pessoa até tenha um pedido de oração, algo do tipo, mas eu queria que nós ministrássemos uns aos outros, mas sem ser apenas púlpito e as pessoas aqui embaixo, mas uns aos outros. Amém? Vamos cantar, vamos orar. Pergunte para o Espírito Santo o que Ele deseja que você faça. Senhor, nós queremos clamar a Ti, Senhor,
como comunidade, Senhor. Essa não é uma oração individual, mas como comunidade, Senhor, nós pedimos a Ti, leva-nos a este lugar, Senhor. Humanamente é impossível, mas por meio do Teu Espírito, sendo guiados pelo Teu Espírito Santo, nós cremos na igreja, Senhor. Nós cremos que o Senhor pode fazer isso. Nós cremos que o Senhor pode manifestar a principados e potestades a sua multiforme sabedoria por meio disso que acontece aqui entre nós, Senhor. Mesmo sendo tão falhos, Senhor, nós cremos que o Senhor pode fazer isso. Nós cremos que o mundo pode Te conhecer, Senhor, por causa disso que nós estamos vivendo e experimentando aqui, Senhor. Por isso nós pedimos, derrama a Tua graça sobre nós, Senhor. Nós sabemos que o Senhor deseja isso muito mais do que nós, Senhor. Por isso eu oro agora, derrama o Teu Espírito sobre nós, Senhor. Encha-nos com o Teu Espírito Santo. Ensina-nos a andar e viver debaixo da direção do Teu Espírito, Senhor. Libera mais, Senhor, da Tua graça e do Teu Espírito Santo sobre nós nesta manhã. Se derrame sobre nós, Senhor. Colocar algo no seu coração, você pode procurar ministrar sobre alguém. Reconheço, eu admiro, não posso me encobrir. Por mais que eu tente ou me esforce, não há como esconder. Reconheço, eu admiro, não posso me encontrar. Por mais que eu tente ou me esforce, não há como esconder. Se eu subo ao céu ou se desço ao mar, sei que eu encontrarei Teu olhar sobre mim. Já despi desisti de lutar com você, revesti já despi desisti de lutar com você, revesti com o novo que há em você.
Levante as suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Senhor, eu oro abençoando cada um dos meus irmãos aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Vá em paz, Deus abençoe, pregue o Evangelho. Se você quiser ficar mais um pouco, pode ficar. Deus abençoe.